Olá, meu querido aluno que está se preparando para a prova do Enem. Eu sou o professor Panda, mais um integrante da equipe pré-Enem da Abril Educação. E hoje nós vamos resolver uma questão cujo tema são as teorias sobre a evolução biológica. Então vamos para a questão. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação apresentam algumas características corporais como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que: alternativa A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Alternativa B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos segundo a lei do uso e desuso. Alternativa C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Alternativa D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Alternativa E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Para você resolver essa questão, aluno pré-ENEM, você precisa relembrar as três mais possíveis teorias sobre evolução conhecidas. Vem comigo. Lamarckismo, darwinismo e o neodarwinismo. Vamos começar pelo lamarckismo, onde Lamarck, um francês, analisa que a evolução ela pode ocorrer via lei do uso e desuso, onde quando você utiliza uma característica, ela acaba por se desenvolver no seu organismo, enquanto que o desuso da mesma acabaria por atrofiá-la. Então imagine que no seu corpo alguma coisa que você utiliza muito começa a crescer. Espero que tenha olhado para o seu cérebro, que é uma questão de estudo. Nesse ponto, Lamarck diria que, por seu cérebro estar sendo muito utilizado, ele se desenvolveria, enquanto talvez alguma outra coisa que não utiliza tanto, acabaria por desuso. Nesse questionamento, Lamarck nos diria ainda que, pela lei da transmissão das características adquiridas, cada característica que você aumentaria em seu corpo e cada uma que você reduziria, seria passada dessa forma aos seus descendentes. Não em uma, mas para todas as próximas gerações. Consequentemente, nós temos uma ideia de adaptação e também uma ideia de hereditariedade. Mas em nenhum momento ele cita os termos gene, genética, mutação. Isso está totalmente descartado para a ideia de Lamarck. Resumindo para você a ideia lamarquista, que só o nosso pré-ENEM pode te oferecer, o meio, ele seria um indutor da mudança, onde a adaptação do ser seria de forma ativa. O ser buscaria adaptação exatamente graças a uma indução do meio. Quanto ao darwinismo, Darwin, ele cita para nós a teoria da seleção natural. Na verdade, é uma teoria defendida tanto por Darwin quanto por um segundo cara chamado Wallace. E nessa teoria, chamada por nós por darwinismo, ocorre uma certa variabilidade inicial na população que Darwin nunca conseguiu entender de onde viria. Mas fato é, ela existe. Os seres da mesma espécie em uma população são variáveis, porém a origem não é explicada por ele. Nesse questionamento de onde viria a variabilidade, o neodarwinismo, que é a próxima teoria, pode nos ajudar muito bem. Mas voltando à ideia darwinista, o meio apenas selecionaria a melhor variabilidade dentro da população. Logo, a adaptação seria passiva. O meio apenas seleciona aquele ser que tem uma característica mais apta para o meio naquele momento. Quanto ao neodarwinismo, como seu nome sugere, o novo darwinismo, ele prega a mesma ideia básica do darwinismo, porém, ele nos explica a origem da variabilidade. Essa variabilidade deriva de conceitos genéticos, como, por exemplo, as mutações, o crossing over e a segregação mendeliana. De acordo com esses três pontos, nós somos variáveis dentro de uma espécie e aí sim, o meio apenas seleciona aquela variedade mais adaptada. Graças a esses conhecimentos, agora volta para o lamarquismo, a tua prova ela exige que você possua uma explicação lamarquista sobre os anfíbios e répteis subterrâneos.
Quando nós falamos em conceitos lamarckistas, tem que ser induzido pelo meio e, graças a isso, passado adiante. Por isso, a alternativa B é a única que nos indica exatamente uma explicação lamarckista, por indução, onde o ser buscaria uma resposta para sobreviver bem ao meio e, nas alternativas A, C, D e E, os conceitos adaptados são tanto do darwinismo quanto do neodarwinismo. Portanto, a única explicação associada a uma indução sem influência gênica, Lamarck nunca usa os termos genes, nunca usa os termos mutações ou crossing over. Então a única alternativa para nós seria a alternativa B. É isso aí, mais dicas do futuro, cara, da nossa prova de conhecimentos associados às áreas naturais, em especial biologia. Só aqui no Pré-ENEM você encontra. Valeu, é isso aí.